Gente, por fim, as fases da lavagem, as tipologias, a ideia de tipologia, né? Questão dos programas de compliance, setores obrigados de dever de diligência. Falar da lei de lavagem, para mim, é falar disso tudo, tá? Não existe fazer uma abordagem diferente. E quando a gente pensa do ponto de vista do ponto de vista penal e processual penal, tem algumas questões que eu acho importante falar, que eu não vou falar aqui hoje. Mas eu acho importante falar se a gente tivesse um curso maior de lavagem, senão é uma coisa muito específica que não deixa espaço para isso, tudo isso aqui que eu acho de fato mais importante. Mas uma coisa muito importante de falar é que lavar dinheiro, ser acusado de lavagem de dinheiro, não é uma acusação própria para quem vende o serviço de lavagem de dinheiro. Doleiros, né, essas coisas. Existe essa acusação? Existe. Mas existem outras preocupações também, que são preocupações de não ter sobre si determinadas responsabilizações criminais, por exemplo, por omissão. Então, existe uma omissão penal relevante aqui nessa questão, que é, se eu deixar de cumprir meu dever de garante, artigo 13 do Código Penal, parte geral, tá? Que não está na lei de lavagem, mas que pega todas as questões, que é o quê? Determinadas condutas que eu sou obrigado a ter para que determinados resultados, para que eu garanta, perdão, determinados resultados não ocorram, em especial quando eu tenho uma pormenorização regulatória do que fazer, que são de fato os procedimentos, as boas práticas, é exatamente no descumprimento de uma delas que mora uma possível problemática de eu ser responsabilizado por omissão por lavagem de dinheiro. Vejam só que problema. Então, da mesma maneira que o combate à lavagem fala do crime, a prevenção, e a gente fica com várias imaginações, né? A prevenção à lavagem fala do que precisa ser feito para preveni-la e, ao mesmo tempo, fala outra coisa também, que é o que, ao não ser feito, também atrai cada vez mais um grau alto de uma possibilidade de uma imputação de crime de lavagem. Então, o risco, né, a catástrofe criada pelo controle penal do risco de catástrofe, lavar o dinheiro e putefrar o nosso sistema financeiro, é o quê? É a gente, eventualmente, pensando em um banco que seja, ter todas as suas atividades descontinuadas ou multado altamente. Multado não, né? Mas a obrigação penal, de fato, é a que mais pega, né? É a que mais faz o povo se ficar ensandecido, né? A empresa foi multada em 7 milhões. Você ouve, entra no ouvido, sai no outro. Agora, fulano foi acusado de corrupção. Ah, fulano não presta. Então, é importante a gente observar o peso que essas coisas têm na nossa vida, beleza? Então, a gente pode dar a concretude real disso para a gente perceber a utilidade de todas as questões que eu falei aqui e quais são os riscos, aí sim, dessas utilidades serem colocadas contra o nosso país, os nossos amigos, os nossos clientes, fulano ou beltrano. E como isso pode fazer parte, primeiro, de um grande problema causado por uma negligência, né, por uma imprudência, por uma imperícia, que não é isso, porque não existe modalidade culposa, mas pensando do ponto de vista da ingerência, né, a palavra é essa, que uma ingerência gerar uma responsabilização por omissão, como da mesma maneira da gente estar dentro de uma operação muito sofisticada de utilização dessas normas como uma maneira de apontar problemas na empresa dos outros. Seja uma competidora interna minha, seja uma competidora internacional. Imagina só se eu, empresa X, concorrente da empresa Y, ambas nós obrigadas pela lei de lavagem de dinheiro, ou seja, obrigados a ter programas de conformidade, começa a me entender que essa minha outra empresa não tem um programa muito bom e começa a contratar advogados extremamente excepcionais
para fazer uma notícia crime, para poder fazer uma comunicação ao COAF, para fazer uma comunicação ao órgão regulador desse nosso setor, para falar que aquela empresa não segue parâmetros de lavagem e tem um alto risco de estar lavando dinheiro. Vejam só a utilidade dessas questões. E como elas, na responsabilização criminal, podem aparecer do ponto de vista, óbvio, doloso, do ponto de vista omissivo impróprio, tá? Perdão, do omissivo impróprio, ou como elas ainda podem atrair outras questões, sanções administrativas, né? Então, o COAF ele aplica multas, né? Existe o COAF, a nossa unidade de inteligência financeira, todo país tem uma. Essa unidade de inteligência financeira faz o quê? Faz resoluções sobre prevenção da lavagem de dinheiro e aplica multas em procedimentos administrativos sancionadores, PAIs, que nascem através de comunicações ou falta de comunicações de atividades financeiras que ocorrem na nossa empresa. Tipo aquele cliente que comprou ou não comprou a minha joia, aquele exemplo que eu dei no início da aula. Beleza? Aplicam multas altíssimas ou até mesmo descontinuidade de trabalhar no setor, etc. E, além disso, você tem sanções cíveis, sanções criminais também. Percebam, gente, no fim da aula aqui, que a lavagem, além de vocês entenderem, depois é aquilo que eu falei agora há pouco, daria para fazer até um curso sobre essa questão. Até estava conversando com o Ricardo, antes de a gente começar a gravar a aula, que esse tema da lavagem, esses temas, lavagem, corrupção, organização criminosa, eles cabem, né, nos cursos maiores, enfim. Mas percebam como isso traz questões próprias processuais, do crime, da amplitude, de como eu posso responsabilizar alguém, de como alguém que é cliente meu pode ser responsabilizado, de como eu posso, enquanto advogado ou enquanto um consultor, ajudar empresas a observarem o seu próprio funcionamento interno para evitar que lavagem seja feita na própria empresa. Eu posso ser um cara que tem o dinheiro, eu posso usar uma empresa para lavar, posso também usurpar a empresa alheia para lavar dinheiro. Ou existem várias nuances entre colocação, ocultação e integração. Nem sempre é a mesma pessoa. Tá? Às vezes eu posso estar sendo enganado para estar numa coisa dessa. Às vezes compelido, coagido. Então, existem muitas maneiras de se preparar, inclusive, para isso, que é importante entender toda essa questão aqui, toda essa amplitude, para poder falar sobre, informar as pessoas, sejam aqui entre nós, estudantes, né, alunos e professores, mas principalmente estudantes, todos nós, querendo estudar essa questão aqui, seja quando for trabalhar para a empresa, para o órgão público, para o órgão internacional, e por aí vai. Galera, vocês são alunos do Ricardo, vocês são alunos dele, então, para mim, eu já estendo, não, vocês são meus alunos do ponto de vista do mérito que ele tem com vocês, mas eu estendo assim a minha mão do ponto de vista também estou à disposição de vocês. Fica aí, tem aí o que o Ricardo já falou antes, né? E tem aí também o meu e-mail, o meu Instagram, que eu faço conteúdo sobre esse tipo de direito penal, né? Direito penal econômico, essas questões laterais de ciência que vão por aí. E também estou lá no LinkedIn. Vocês podem conversar comigo por lá também. Vou parar aqui de dividir a tela e voltar para esse quadro maior aí do nosso Zoom, né? da nossa sala virtual. Fernando, te agradeço imensamente por toda a explanação provocativa, de início ao fim, né? Começando ali com alguns aspectos históricos e internacionais, e dentro dessa visão que vai afunilando até chegar à nossa legislação, que aí a gente percebe o quanto nós somos produtos de uma rede muito maior do que somente as decisões internas. Isso talvez seja até fundamental refletir dentro de um Brasil contemporâneo, né? Onde muitas vezes alguns grupos gritam por uma maior nacionalização, enfim, questões mais ufanistas. E querendo ou não, e aqui acho que é que entra a questão, querendo ou não, existe todo um sistema muito mais complexo e global e que, evidentemente, o Brasil acaba inserido nesse sistema, né? Alguns podem lamentar, enfim, alguns podem refletir, mas o mais importante é conhecer toda essa regra do jogo para que seja possível, portanto,
fazer análise crítica, conseguir interpretar toda essa dinâmica, seja numa posição, numa análise jurídica, seja numa análise política desse fenômeno. E, enfim, depois dessa nossa gravação, ainda vou ficar refletindo uma porção de coisas aqui que eu acabei fazendo anotações enquanto você ia explanando aqui a sua apresentação, o seu trabalho. Então, te agradeço imensamente por mais uma vez a gente estar compartilhando um momento, momentos de trocas, momentos onde a gente propõe essas reflexões. Tenho certeza que essa é só mais uma das várias que a gente ainda vai organizar. Meu caro, com certeza. E queria te agradecer, cara. Queria te agradecer a me chamar aqui. Eu sempre gosto enfim, você me conhece para você falar isso, mas sempre gosto de estar falando, estar expondo, né? Essa apresentação que eu fiz para vocês aqui, ela na realidade não vem do nada, né? Eu não abro um livro e entendo tudo, não é isso. Isso não existe, gente. Isso aí é fruto de uma constante pesquisa desse meu doutorado, de entender isso tudo, de poder observar esses fatos do nosso país, essas questões internacionais, de conseguir fazendo como se fosse um mosaico, de fato uma bricolagem, caminho entre diferentes campos científicos, entre diferentes documentos, pessoas, entrevistas, leis, legislação, enfim, entre diferentes questões para gerar essa perspectiva, né, de conseguir olhar dentro dessas linhas de continuidade. Então, estou à disposição de vocês. Ricardo, mais uma vez, obrigado. E me sinto assim, extremamente satisfeito, né? Acho que é uma boa palavra depois de poder expor aí, dividir, aliás, na realidade, com vocês o que eu estou pesquisando, ainda aqui nesse formato para falar da lei, né? Esse formato de direto de aula. E que, principalmente, mais importante, né? Que isso tudo possa ser útil para a vida de vocês, gente. Muito obrigado. Obrigado, Fernando, e a gente fica satisfeito pela originalidade de sempre. Forte abraço. Até a próxima.